Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos César dos Santos, sou emissário do Movimento Bengoa Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Yaakov, gerente de Skynet e também do Morel Mas Praga. São 11 anos de estudo de Torá e sejam bem-vindos ao nosso canal Bengoa Friburgo em Foco. Hoje aqui vamos falar do Pirkei Avot. Nesse momento vamos falar do Pirkei Avot, mas antes de falar do Pirkei Avot, quero fazer um convite para vocês. Se você ama o judaísmo, tem amor pela Torá, o Taná, quer conhecer a origem da Bíblia, da verdadeira Bíblia, né, que é a origem que é do povo judeu, do povo de Israel. Você quer conhecer a origem de tudo, estude no original, você ser simpatizante, está iludido com muitas coisas, simpatizante do povo judeu, ama o Taná, a Bíblia verdadeira, o Torá, vem aqui estar conosco com a nossa Beit Nova Friburgo, tá? E estaremos prontos para nos ajudá-los. Também temos encontro na casa da Joel Voipágua, lá no Rio de Janeiro, no Vilagem da Pavuna, também Ruberval e Volta Redonda, e grupo de estudo com o Fábio Machado. Gente, como a plataforma Bengoa Brasil e também na Academia de Noé com o nosso Morel Mas Praga. Gente, estamos aqui para falar do Pirkei Avot, Ética dos Pais. Estamos na época desse estudo. No Shabbat passado estudamos, não deu para passar tudo. Então vamos passar aqui agora sobre o Pirkei Avot 1,17. Shimon disse assim: seu filho disse, toda a minha vida cresci com os sábios. Não encontrei nada melhor para a própria pessoa que o silêncio. Não é o estudo, e sim a prática, que é o principal. E quem conversa em excesso traz o pecado. O rei Salomão já salientaram no multidão de palavras, a transgressão não será evitada. O motivo para isso é que a maior parte do que se fala é supérfluo, não pecaminoso, como é explicado a seguir. Se uma pessoa falar muito, certamente cometerá um pecado, porque é impossível que não surja uma palavra que não seja própria. Para ser dita, falar pouco é uma das marcas escritas do sábio, e quanto que falar muito está aí nos pecados dos tolos, conforme a voz do tolo vem com muitas palavras. Sábios já afirmaram, as palavras pausadas são prova de uma linhagem nobre. Para caracterizar o que se torna um homem nobre, eles disseram: a nobreza dos babilônios reside no seu silêncio. Vê também no Sefer Amidot que um dos sábios parecia extremamente quieto, porque evitaram qualquer fala inapropriada. E mesmo quando convidado a falar, fala muito pouco. Quando lhe perguntaram o motivo do seu silêncio prolongado, ele disse: analisei todos os tipos de fala e concluí que existem 4 categorias. Vamos lá, gente, para as 4 categorias de fala. A primeira é totalmente discutível, sem qualquer componente e útil. Ela compreende em xingamentos, imoralidades e falas similares que não são completamente tolas. Para você aí que gosta de xingar, falar palavrão, excomungar as pessoas, esbravejar as pessoas, a fala inútil, é tola, completamente tola e destrutiva e não constrói nada para o mundo. Não adianta ficar nervosinho, gritar. Não, você contém. Você é imagem e semelhança de Hashem, de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Vamos nos conter, é a melhor coisa que tem. Vamos lá, a segunda fala, categoria. Compreende a distinção a partir de um ângulo, a utilidade a partir de outro. Como elogiar ao homem, o que ajudará, mas enraivecerá o seu inimigo, causando esse prejuízo ao elogiar. Consequentemente, é melhor que essas palavras não sejam ditas. Também, por esse motivo, é necessário evitar falar coisas que enquadrem nesta segunda categoria. Muitas vezes, até o elogio excessivo pode ser prejudicial, tá, gente? A terceira categoria compreende falas que não são boas nem más, como, por exemplo, a maneira de construir certa parede, ou palácio, em certo país, e assim por diante. Essas são palavras supérfluas e inúteis. A quarta categoria compreende palavras que são úteis, todas elas, como as ciências e a ética, também pertencem a este grupo, coisas específicas que uma pessoa deve dizer, uma vez que sua vida e existência depende delas. Toda vez que ouço palavras, eu as analiso quando penso que elas se enquadram nessa quarta categoria, participo da conversa. Caso contrário, mantenho-me em silêncio. Moralista acrescenta: este homem, em sua sabedoria, concluiu que podia abrir mão de 3 quartos de tudo o que se fala, e tal sabedoria deve ser aprendida. No entanto, segundo o prescrito pela Torá, afirma que existem 5 categorias de fala. 1. O que somos comandados a falar. 2. O que somos predicativos a não dizer, e o que é indesejável. 4. O que é desejável. 5. Por Deus. 4.
o que é desejável por Deus, e 5, o que é permitido. A primeira categoria, que somos comandados a falar, compreende a leitura e os estudos da Torá. E a segunda, as explicações, o mandamento positivo, conforme lemos, e delas falarás, as palavras da Torá. Essa lei equilibra todas as outras. Muito já foi dito para lembrar-nos da urgência e de se estudar a Torá, mas os detalhes explorariam os limites. A segunda categoria, como falso testemunho, mentiras, calúnias, xingamentos, as palavras da Torá são claras quanto a esta categoria, bem como quanto às falas imorais e difamações, mesmo que verdadeiras. A terceira categoria compreende a fala indesejável. O ser humano não deveria não deriva qualquer benefício espiritual da mesma. No entanto, não se trata de um pecado ou transgressão. Isso inclui a maioria das falas das pessoas sobre acontecimentos passados e presentes, tal como a forma como um outro rei se conduz em sua casa, ou seu palácio, ou causa da morte de uma pessoa, e como certa pessoa enriqueceu os sábios, sobre isso de conversas vãs. Os devotos procuram se abster desse tipo de conversa. Disse a respeito do Ravi, o discípulo de Rabi Hia, que ele nunca em toda a sua vida se entregou a conversas vãs. Fazem também parte dessa categoria a banalização de uma vida, de uma virtude, ou enaltecimento de um defeito, seja ele moral ou intelectual. A quarta categoria, recomendada e meritória, compreende o enaltecimento de virtudes intelectuais ou morais, e o desdém por ambos os tipos de defeitos, como o intuito de agitar a alma por meio de histórias e poemas, preservando-os da imperfeição por esses mesmos meios. Inclui-se nesta categoria o louvor às pessoas que o valham, tornando conhecidas as suas virtudes, a fim de que as pessoas possam reconhecer seu modo de vida como bom, tentando imitá-las. Da mesma forma, faz parte de mostrar desprezo por transgressores, no que se refere a seus vícios, para que suas ações, os pensamentos voltados, eles sejam desprezados pelas pessoas que de forma se manterão distante deles, imitando a sua maneira de ser. Essa parte, ou seja, o estudo da aquisição de virtudes, evitar vícios, é chamado de erex, boas maneiras. A quinta categoria, gente, vamos lá. Compreende o permitido, isso inclui assuntos específicos relacionados ao ramo ou à profissão de uma pessoa, os alimentos de uma pessoa, roupas, outras necessidades, tudo isso é permitido, não sendo nem meritório nem desejável. Fica a critério de cada um falar ou não sobre esses assuntos. No entanto, é recomendável minimizar esse tipo de conversa. Os filósofos moralistas nos advertem no sentido de não falar muito sobre esses assuntos. No entanto, conversas que são proibidas ou indesejáveis não requerem esse tipo de advertência, uma vez que é adequado se abster delas de forma completa. Essa advertência também não pode se referir a conversas que são mandatórias ou meritórias, porque, se possível, as pessoas devem falar nesse sentido todos os dias. Cultura de advertência moral é colocada em dois aspectos. Um deles diz: as ações de uma pessoa devem sustentar suas palavras, como se diz, são próprias as palavras daqueles que vivem de acordo com elas. Esta é também a ideia de que reside por detrás da regra. Bom, gente, no outro vídeo, com a ajuda de Achei, nós vamos falar que não é o estudo sem a prática. Se assim Achei nos permitimos, que é a condição, vamos falar dela. E vamos falar, Rabban Shimon ben Gamaliel, esse que é o velho Rabban Shimon ben Gamaliel, ele serviu como líder juntamente com o sumo sacerdote Hanan ben Hanan e Yehoshua ben Gamaliel durante a geração da discussão do templo e da guerra contra os romanos. Foi ele que disse: nós não impomos um decreto sobre a comunidade, a maioria dela não consegue segui-lo. Babacama 79b. Ele foi um dos 10 mártires cruelmente assassinados pelos romanos. Então está aqui, gente, a leitura do nosso Pirkei Avot de hoje, e amanhã, se acharmos da condição, vamos falar desse assunto que nós falamos. Não é o estudo, mas e sim a prática, que é o principal. Bom, gente, isso é o que diz aqui. A prática, não estude se a prática que é o principal, e levando em consideração, se você não estudar, você não vai conseguir praticar. Então estude, se dedique, se aplique, porque o estudo é o estudo da Torá, o estudo das Sheva Mitzvot, Benoa, o estudo em si Hashem falando conosco, e nós rezando é nós falando com Hashem. Isso traz uma coisa muito forte para a nossa vida. Tchau, tchau, tudo de bom, até a próxima, Mashiach.